Olá, seja muito bem-vindo para mais um Tempo com Deus. Que bom que você está aqui e que a gente pode ter um papo hoje muito legal. Você já ouviu falar a frase uns aos outros? Em algum momento você já ouviu isso dentro da igreja? Ou alguém falou para você essa palavra uns aos outros? Pois é, para quem já congregou ou faz parte de alguma comunidade, esse é um termo bem comum mesmo. Tanto que na Bíblia ele aparece 365 vezes. É como se tivesse uns aos outros para cada dia do ano. É incrível como esse termo uns aos outros e permeia toda a Bíblia. E tem um motivo pelo qual ele aparece tantas vezes. Uns aos outros tem a ver com eu e você e eu. Uns aos outros. Uns aos outros tem a ver com a necessidade de eu olhar para o outro para que o outro olhe para mim. Uns aos outros fala sobre a necessidade da gente estar dentro da comunidade e ser carregado um pelo outro. Sabe aquele dia que você não está bem? Aquele dia que você não está com vontade nem de levantar da cama, nem de sair de casa, muito menos de conversar com alguém. E daí aparece alguém e te manda uma mensagem de ânimo e te dá um abraço, ou alguém te manda um presente especial para te levantar o ânimo, e isso faz toda a diferença no teu dia. Ou talvez você já tenha sido essa pessoa para alguém que está triste. Você mandou um presente, foi fazer uma visita para alguém que estava precisando porque não estava passando por dias bons. Isso é uns aos outros. Uns aos outros significa parar de olhar para o próprio umbigo e começar a olhar para além do nosso entorno, começar a olhar para o outro, para o nosso próximo. E uns aos outros ele fala sobre diversos assuntos. No uns aos outros a gente aprende que a gente não pode julgar o nosso irmão, que a gente precisa amar ele. A gente aprende que a gente não pode se vangloriar. A gente aprende que a gente não deve mentir para os outros, mentir para o nosso irmão. Nos aos outros a gente aprende que tem coisas que são ruins para os nossos relacionamentos e que podem machucar aos outros e a mim também. Só que dentro de uns aos outros, assim como tem as coisas que nos exortam a não fazer coisas negativas, também tem inúmeras coisas positivas, como por exemplo o suportai uns aos outros, que está lá em Efésios 4:2. Esse eu recomendo que você busque tua Bíblia e leia. Suportar uns aos outros não é uma tarefa fácil. Nós vivemos num mundo de aparência, onde cada um vive para si e Deus precisa dar uma olhada em todos, né? Onde cada um se ocupa com o seu próprio umbigo. E de repente, quando eu convivo com alguém que eu não gosto tanto, eu simplesmente bloqueio, eu simplesmente paro de ver, eu simplesmente decido tirar essa pessoa da minha vida. E suportar uns aos outros significa ser suporte também. Além de dar conta, além de cuidar da pessoa, mesmo quando ela não está passando por um bom momento, significa ser suporte, ser a base para alguém quando alguém não está tendo facilidade de se colocar de pé. Também, uns aos outros, a gente aprende sobre o perdão, a necessidade de perdoar uns aos outros para que a gente possa viver em amor e assim amar uns aos outros e servir uns aos outros. O uns aos outros, ele passa por toda a Bíblia, porque ele é base para a minha e para a tua vida. Procura na tua Bíblia alguns uns aos outros e busca viver uns aos outros, porque quando a gente deixa esse conceito da palavra de Deus se tornar uma verdade na nossa vida, você vai ver que você tem muitas pessoas ao teu lado, mas que você também precisa estar ao lado de pessoas para que essas possam se sentir amada e cuidada por ti. Que Deus te abençoe e faça uma boa pesquisa. Aproveita ela, hein?